você não vai para o inferno, porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta porque ainda você não é salvo. Porque Deus toca e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. Porque Ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8, roubará o homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O patrocinador é uma oferta levantada, programada para poder pagar as despesas da igreja. E quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubará homem a Deus, em que te roubam? Diz-me oferta. 1 aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não entrarão ao reino de Deus os roubadores. Está bem claro na palavra de Deus. Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Bom, os irmãos acabaram de ouvir aí, infelizmente, o pastor R.R. Soares. Claro, certamente os irmãos já estão sabendo desses pastores aí de nome grande, né? Que eles praticam tais coisas, mas é por causa deles que os pastores, vamos dizer assim, de beco, né? De pequena cidade, de cidade pequena, né? Fazem a mesma coisa. E isso dá brecha aos gananciadores, né? Como está escrito lá em Judas, capítulo 1, versículo 3, principalmente versículo 4, que o 3, Judas fala para a gente lutar pela fé, porque ele explica no versículo 4 que existe filhos da perdição pregando o evangelho e distorcendo a graça de Deus, né? Então nós vamos endireitar isso aí que esse pastor aí, infelizmente, fez, né? Colocando aí o dízimo como a salvação. Meus amados, abram suas Bíblias em João, no Evangelho de João, capítulo 6. E assim que os irmãos abrirem suas Bíblias, eu peço que os irmãos orem a Deus, peçam a confirmação no coração, sabedoria no Espírito. Não somente ouçam, estejam com as suas Bíblias abertas. Meus amados, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 a 29. Está escrito: Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, temos que crer em Jesus Cristo, ok? Isso aqui, eu não vou dizer que todos sabem, porque muitos ainda não sabem, mas grande maioria e todos os que estão dentro, que se dizem dentro, sabem que tem que crer em Jesus Cristo para ser salvo, tá? Então, a partir do momento que eu falo que o dízimo é a minha aliança com Deus e que vai me levar para o céu, eu já estou sendo mentiroso, ok? Então, aí já se enquadra em Judas capítulo 1, versículo 3, 4, 1 João capítulo 2, versículo 18, 19, tá ok? E depois eu vou falar aqui rapidinho do dízimo, ok? Então os irmãos vão em João 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, 35. Jesus falando, olha aqui, ó. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ou seja, eu só conheço que aquela pessoa é de Cristo se ela tem amor, misericórdia por outra pessoa, ok? Nós vamos em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 28, que diz o seguinte:
E eis que certo homem, intérprete da lei, ou seja, escriba, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha só como é pergunta direta. Olha só também como a resposta de Jesus é direta. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Por que o amado lá no começo do vídeo falou que se não der o dízimo não serei salvo? Palavras da boca de Jesus, meus amados, do nosso mestre, do nosso Salvador. Ele disse: temos que amar o nosso Deus e amar o nosso próximo. Amar o nosso Deus em espírito e em verdade, tá ok? Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele está falando com a samaritana, ok? Os irmãos vão lá e os irmãos vão ver, ok? E Jesus fala com a samaritana que Deus busca os tais que adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, ok? Então nós temos que amar o nosso Senhor Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento em espírito. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, também em espírito. Mas o espírito não é de você amar e não fazer nada. Mas você tem que fazer, ok? De chorar com os que choram, se alegrar com os que choram, pegar carga dos outros, tentar resolver, tentar auxiliar, tentar ajudar. O pouco que você tem, dividir, etc. Ok? Então, meus amados, isso é amor e misericórdia para com o nosso próximo. Até mesmo aquelas pessoas que a gente vê que estão no mundo, que praticam mal, que estão ali perdidas, essas principalmente que nós temos que ter amor, compaixão, misericórdia, ok? E é esse que nós temos que muito mais amar, ok? Então, meus amados, Jesus mesmo fala que que adianta eu amar a quem me ama? Eu tenho que amar a quem me odeia, ok? Porque certamente todos os que fazem mal são contra Deus, ok? Porque escolheram ser contra Deus. Então, se eu sou a favor e Deus os ama, eu também tenho que amar, ok? Então, vamos falar aqui do dízimo rapidinho. Meus amados, o dízimo, ele foi criado lá em Levítico. Eu não vou ler os versículos, senão vai ficar muito grande o vídeo. Os irmãos podem ir lá em Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 33. Ali os irmãos vão ver o objetivo do dízimo. Lembrando, o dízimo nunca foi dinheiro. Nunca, ok? Em Números, a segunda mudança. Quer dizer, a primeira mudança, né? A primeira mudança da oficialização do dízimo, ok? Vem a primeira mudança em Números, capítulo 18, versículo 21 ao 32. E a segunda mudança que vem em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 29. Ah, mas irmão, lá em Malaquias está dizendo que os pastores falam, né? Malaquias 3:10, né? Meus amados, eu vou dizer aqui para os irmãos. Eu estou abrindo aqui, estou indo aqui, ó. Malaquias 3:10. Os irmãos podem ver aqui. Não quero que os irmãos leiam a partir do versículo 3, a partir do capítulo 3, mas sim a partir do capítulo 1, tá ok? E para os irmãos entenderem melhor essa é a passagem de Malaquias, os irmãos vão ter que ir lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 8, quando Salomão se prostitui com as esposas de outros povos que adoravam a Baal, a Moloque, essas coisas, tá? E ele levantou altares para altares de demônios, ok? E ele fez toda Israel
pecar diante de Deus. Foi aí que houve a divisão de Israel, ok? E hoje, por causa desse feito de Salomão, hoje Israel, e também, né, não só do Salomão, como também de todo o povo de Israel, que começou a desviar o dízimo que era para os levitas, para as viúvas, para os pobres e para os estrangeiros, que não tinham herança na terra de Israel. Então, eles começaram a desviar esse dízimo, tirar de Deus, né, e dar às potestades malignas. Então, Deus foi lá, dividiu Israel, e por isso está aqui a profecia, não a profecia, né, mas a repreensão de Malaquias, ok? E nós sabemos que o dízimo era para Israel, era uma das leis de Israel. E o dízimo hoje não faz parte da graça de Deus. O dízimo não nos levará ao reino de Deus, ok? Mas hoje é a oferta. Os irmãos vão lá em Atos dos Apóstolos, pode ler tudo, tá ok? E os irmãos não só vão aprender ali como é usada a oferta, como também a obra cristã, como é para ser igreja hoje, ok? Então, meus amados, as ofertas ali é para quem pode dar, tá ok? Pela fé. E também na confirmação, quando Jesus fala em Mateus, capítulo 7, capítulo 6, né? Vamos falar, capítulo 6, a partir do versículo 19 até o final, né? Até o final. Do capítulo 6 até o final, até acabar, tá ok? O do capítulo 7 em diante já é outras coisas, tá ok? Já é o não julgar e etc. Mas do versículo 19 do capítulo 6 de Mateus até o final do capítulo 6, ali você vai ver que Jesus repreende a avareza e a apegação à prosperidade, aos bens materiais, tá ok? Então é isso, meus amados, não se deixem enganar. Se vocês quiserem ir para essas igrejas aí, denominações, vocês podem ir, mas vão calçados, ok? E preparados para repreender pelo Espírito Santo de Deus, em temor a Deus, sobre os ensinamentos errados nas igrejas, ok? E em breve farei um vídeo sobre mim, tá? Que ainda não fiz, mas farei um vídeo sobre mim. Amém, meus amados? Espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Voltando aqui rapidinho, eu acabei esquecendo de falar no vídeo que eu gravei. Meus amados, eu vou compartilhar com os irmãos uma reação de um pastor que se diz pastor sobre de você estar lendo a Bíblia, comparando as obras cristãs em Atos dos Apóstolos com as obras daqueles que se dizem cristãos hoje. Eu tenho um canal no Kawai que eu vou deixar na descrição do vídeo, e essa foi a reação dele, tá ok? Em comparação que eu estou fazendo das obras da Bíblia, com a fé em Cristo e amor ao próximo, com as pregações de hoje, ok? Então, meus amados, quando vocês começam a praticar, lendo a Bíblia e começam a praticar, esses tipos de reações que os irmãos vão ver, ok, meus amados? Vejam aí e fiquem na paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.